Olá você, servidor público municipal de Brusque. Aqui quem vos fala é o professor Rogério, também um servidor público da Prefeitura de Brusque, que já tem uma caminhada de 40 anos. Atualmente eu faço parte do Comitê de Proteção de Dados da Prefeitura de Brusque e recebi a missão, o convite da encarregada Adélia, para colaborar com o segundo tema, que trata dos agentes de tratamentos de dados pessoais definido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a partir de agora, eu vou fazer de uma maneira bem resumida a relação de agentes que estão ligados diretamente ao tratamento de dados. Eu vou abrir agora uma apresentação para que eu possa ter um roteiro de explicação para você. Vamos iniciar aqui, então, o nosso segundo tema, que são os agentes responsáveis pelo tratamento de dados. Como você pode ver aqui, nós temos vários elementos que têm responsabilidade sobre o tratamento de dados. Vamos ao primeiro. O primeiro deles se chama titular de dados, ou seja, é o dono dos seus dados pessoais. Então, cada cidadão ele é proprietário dos seus dados, desde a parte física, psicológica, saúde, e esses dados são coletados desde a fase em que nós nascemos, crescemos, evoluímos e até o momento em que falecemos. Então, todas essas informações pertencem exclusivamente ao cidadão. Um outro elemento importante, segundo a lei, é o controlador. E quem é o controlador? Controlador é uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. No caso da prefeitura, quem é o controlador é o prefeito da cidade, quer dizer, todos os dados armazenados dentro da prefeitura, relacionados a todos os cidadãos da cidade de Brusque, é de responsabilidade do prefeito. Um segundo agente é o operador. E quem é o operador? Segundo a lei, é uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. No caso aqui da Prefeitura de Brusque, um exemplo é a empresa IPM, que assessora a Prefeitura na manipulação, gerenciamento, comunicação, armazenamento, segurança, relacionado a todos os dados dos funcionários e dos cidadãos da cidade. Um outro agente importante que a lei estabelece é o encarregado. O encarregado da Lei de Proteção de Dados, ele trabalha em 4 esferas diferentes. Na esfera externa, se relacionando, interagindo com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e mesmo com o cidadão que é o titular de dados. Ele interage também com o setor jurídico da prefeitura, interage com a procuradoria do município, interagem com o setor de segurança da informação, no caso da prefeitura aqui, o TI da prefeitura, e das partes interessadas dos dados, que são o operador contratado pela prefeitura para manipular e gerenciar e armazenar os dados, e também com o cidadão que tem interesse nos dados que estão estabelecidos ali. A lei diz que o encarregado é a pessoa indicado pelo controlador e apoiado pelo operador para atuar como canal de comunicação entre o prefeito, o controlador, os cidadãos, que são os titulares de dados, e a instituição jurídica, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É um órgão criado que a gente vai estar conhecendo mais adiante. Aqui tem discriminado as funções do encarregado. A primeira dela é aceitar reclamações e comunicações do cidadão, dos titulares, prestar esclarecimento e adotar providência assim for necessário. Também receber comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e adotar providências segundo essas comunicações. Terceira função, orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeitar as práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. Ou seja, o encarregado é quem vai estar junto à prefeitura orientando todos os servidores públicos e os órgãos, todas as secretarias, autarquias e fundações, a respeitar os dados e saber usar os dados pessoais de maneira correta, segundo a lei. E a quarta e última função, executar as demais atribuições determinadas pelo prefeito, que é o controlador, ou estabelecidos em normas
complementares definida pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Aqui nós temos a imagem da jovem funcionária, que o nome dela é Délia de Souza. Ela foi nomeada pelo prefeito para ser a encarregada de dados da Prefeitura de Brusque. Aqui nós temos o e-mail, que qualquer cidadão ou servidor pode estar encaminhando para ela. Tem o telefone também, o horário de atendimento, matutino e vespertino, e ela está alocada junto à Secretaria da Fazenda e Gestão Estratégica. E aqui nós temos o órgão nacional que tem a competência de estar orientando, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A autoridade foi criada para promover a cultura de proteção de dados pessoais em toda a sociedade, não só na prefeitura, mas todos os setores sociais, estimulado e incentivado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados a ter a cultura de proteção de dados. Ela também cria regulamentos, guias, normativas para orientar tanto a iniciativa privada quanto a iniciativa pública a ter cuidados com o tratamento de dados pessoais. E a outra função que ela tem é fiscalizar a observância do que a lei determina com relação à proteção de dados. De maneira mais específica, olhando para nós agora como funcionário público, eu escolhi essa imagem aqui porque tempos atrás o setor do funcionário, que tem uma demanda muito grande de atender os milhares de cidadãos da cidade de Brusque, antigamente não havia aquele cuidado com os dados que o funcionário manipulava relacionado ao cidadão, e esses dados ficavam expostos em cima da mesa, em armários, estantes, e não havia o cuidado de sigilo com relação aos dados pessoais. Esse tipo de comportamento aqui não pode mais. Nós, funcionários públicos, temos que ter uma atitude diferenciada a partir da Lei de Proteção de Dados que foi criada em 2018, ou seja, já faz 6 anos que está em vigor. Por que nós temos que tomar cuidado? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece que o funcionário público tem corresponsabilidade com relação aos dados que ele manipula no seu setor. E a legislação que regulamenta essa corresponsabilidade está estabelecida desde 1990 com o regime jurídico do servidor público. E a outra lei também que estabelece isso, que foi criada em 92, é a Lei de Improbidade Administrativa. Resumindo, nós funcionários públicos temos que ter todo o cuidado com os dados do cidadão, porque nós somos corresponsáveis em preservar esses dados dentro de uma privacidade. Sendo assim, nós, funcionários públicos, temos que manter o nosso ambiente de trabalho dentro de uma dinâmica e de um procedimento de evitar expor dados do cidadão, tanto na tela do computador, quando o funcionário sai para ir para um outro setor, ele não deve deixar na tela do computador dados pessoais do cidadão, nem papéis, fichas ou contratos relacionados a dados pessoais expostos em cima da mesa. Qualquer dados impresso deve ser guardado em locais adequados e chaveados e evitar que terceiros possam ter acesso a esses dados. Como você pode ver, em vários elementos humanos, e nós, funcionários públicos, de maneira mais específica, temos que ter todo o cuidado em manipular os dados do cidadão. Espero que esse vídeo possa esclarecer e colaborar para que você, servidor público, possa, a partir desse momento, ter uma postura profissional mais adequada com a Lei de Proteção de Dados. Desejo um bom estudo e que esse curso de formação oferecido pela Comissão de Proteção de Dados possa colaborar com a qualidade de trabalho oferecido na Prefeitura e que o cidadão de Brusque se sinta satisfeito e protegido com seus dados. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.